E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma daquelas nossas análises onde a gente destrincha a fundo a tecnologia. Hoje, a convite da Ford College, a gente vai construir juntos um vocabulário compartilhado. O nosso grande objetivo aqui é enquadrar de um jeito super claro e estruturado os verdadeiros diferenciadores da arquitetura da Solana. Se você já cansou de jargão de marketing e quer entender de verdade o que faz essa rede ser tão única, você está no lugar certíssimo. Bora lá? Bom, para começar, puxa aí na memória aquela nossa última conversa sobre limitações e contexto de performance. A gente viu que olhar só para benchmarks brutos, aqueles números bonitões de marketing e picos de hype, pode ser uma armadilha total, né? O que a gente precisa de verdade, o que a gente vai focar agora, é no desempenho contextualizado. Ou seja, olhar por trás das cortinas, entender o comportamento real do sistema e transformar essas promessas vagas em hipóteses testáveis. Tudo isso baseado nos trade-offs e nas escolhas reais de arquitetura da rede. E para a gente não se perder no caminho, olha só a nossa rota de hoje. 1. O contexto do desempenho. 2. A metáfora da orquestra. 3. As 3 lentes de análise. 4. O quadro resumo. 5. Comparações na prática. E, finalmente, 6. Próximos passos. Vai ser uma jornada super metódica e limpa para a gente desembolar essa arquitetura complexa. Começando logo pelo nosso primeiro ponto, o contexto do desempenho. Afinal, por que a gente precisa organizar as escolhas de design da Solana em categorias claras agora mesmo? Olha, o grande pulo do gato aqui é que, dando nome aos bois e estabelecendo essas categorias hoje, a gente ganha um verdadeiro superpoder analítico. Qualquer comparação futura que a gente faça da Solana com outras blockchains vai estar firmemente ancorada em escolhas reais de engenharia. Fim daquele papo furado de marketing sobre qual rede é a mais rápida. A gente está literalmente transformando hype em ciência observável. E para deixar toda essa engenharia complexa bem mais visual e fácil de absorver, vamos para a nossa seção 2, a metáfora da orquestra. Essa metáfora é a âncora da nossa conversa de hoje, tá? Imagina que a gente está numa baita sessão de gravação musical. De um lado, você tem um maestro, que representa o sistema de consenso e ordenação. Pensa num cara super rigoroso, que dita o tempo exato para todo mundo e obriga cada músico a esperar a sua vez. Isso garante uma linha do tempo perfeitinha, sem bagunça, mas dá uma segurada na velocidade de produção, concorda? Do outro lado, a gente tem as salas de estúdio, que representam a execução paralela. Imagina vários estúdios isolados onde bateria, guitarra e vocal gravam ao mesmo tempo. É uma eficiência absurda, mas exige que alguém, lá na frente, junte essas faixas sem criar um conflito musical gigantesco. O que é realmente fascinante nisso tudo é como a gente consegue aplicar essa ideia direto na Solana. Vamos mover para a seção 3 e usar isso através de 3 lentes de análise específicas. Basicamente, são estas as 3 lentes. 1. Consenso e ordenação. 2. Vazão de rede. E 3. Processamento de transações. Em outras palavras, é como a rede sequencia as mensagens, como ela move esses dados e como ela executa o trabalho em paralelo. Dando um zoom na lente 1, o consenso e ordenação, o nosso maestro. Na Solana, o protocolo já antecipa as decisões de ordenação com uma noção de tempo super rigorosa e papéis de líder pré-acordados. Essa escolha bate direto no determinismo que a gente consegue observar e na latência de ordenação. O maestro aqui trabalha adiantado, preparando a partitura logo cedo para a orquestra inteira saber exatamente o que tem que fazer. Já na lente 2, a gente olha para a vazão de rede. Imagina os corredores ligando aquelas salas de estúdio. Se você tem músicos imensos carregando violoncelos gigantes, tentando se espremer num corredor estreitinho, cara, eles vão se esbarrar e o estúdio inteiro para. Essa lente avalia os corredores da Solana, o roteamento peer-to-peer, a multiplexação e a largura de banda. Porque se a rede engargala, é exatamente como esse congestionamento no corredor. Não adianta nada ter os melhores músicos na sala se eles não conseguem transitar. E por fim, a lente 3, o processamento de transações. As nossas maravilhosas salas de estúdio. A Solana deixa que um monte de transações seja preparada e processada em paralelo nessas salas. E isso entrega uma vazão altíssima. Mas, assim como num estúdio real, se 2 músicos tentam gravar no mesmo microfone ao mesmo tempo, dá ruim. Por isso, o sistema precisa de uma detecção de conflitos extremamente estrita, garantindo que as contas não colidam e que a mixagem final dessas transações saia perfeita. Legal. Agora vamos conectar essa teoria toda à prática que a gente vê no dia a dia. Seção 4. O quadro resumo. Prestem muita atenção aqui, porque isso ilustra o núcleo da nossa conversa. A gente tem uma matriz totalmente acionável. Olha só, a gente tem a categoria, o mecanismo, que é a peça de engenharia real, os sinais observáveis, que a gente consegue medir, e os sintomas operacionais que acontecem no mundo real. Pegando um exemplo ali em processamento de transações. O mecanismo é o runtime paralelo. O sinal que você mede é a taxa de reenvio de transações.
E o sintoma operacional é aquele limite de escalabilidade que acontece quando muitas transações tentam acessar a mesma conta quente. Percebe? Cada decisão técnica gera uma consequência mensurável. Com esse mapa na mão, vamos direto para a seção 5, comparações na prática. É aqui que a gente constrói a nossa capacidade de avaliar as coisas de forma imparcial. Sabe quando você lê por aí um benchmark dizendo alcançamos 50.000 TPS? A sua primeira pergunta tem que ser, peraí, essa alta vazão vem de uma rede física melhor, com corredores mais largos, ou vem de um processamento paralelo superior com mais salas de estúdio? Um número gigante jogado ao vento não explica o como. E adivinha, se a gente não sabe o como, a gente simplesmente não conhece os riscos associados. Exatamente por isso a gente usa esse método de 3 passos, para fugir de qualquer historinha subjetiva. Passo 1. Identifica o mecanismo. Passo 2. Busque os sinais observáveis, como a largura de banda sustentada ou as taxas de reenvio. E passo 3. Verifica os sintomas operacionais. Saca só, se alguém afirma ser ultra rápido por causa de paralelismo, mas o sinal mostra uma taxa alta de transações abortadas em contas muito usadas, pronto, você acabou de descobrir o gargalo real do sistema usando pura ciência. Fantástico, né? Para fechar com chave de ouro, vamos para a nossa última sessão. Os próximos passos. A melhor forma de consolidar tudo isso é botando a mão na massa. A tarefa de vocês é construir o que a gente chama de artefato de notas. Faz o seguinte, cria uma lista categorizada desses diferenciadores da Solana que a gente conversou hoje. E para cada mecanismo listado, você anexa exatamente um sinal de medição e um sintoma operacional correspondente. Fazer isso é o que vai te dar uma base perfeitinha para quando a gente for comparar diferentes redes de um jeito 100% técnico. E eu quero deixar uma provocação final aqui para vocês pensarem. Quando a gente observa uma rede literalmente voando em desempenho, a escalabilidade que a gente está vendo ali depende só de colocar um hardware extremamente robusto na base, ou ela vem de uma arquitetura que é verdadeiramente inovadora e inteligente desde o design? Pensem com carinho no Maestro e nas nossas salas de estúdio, beleza? Muito obrigado por acompanharem mais essa explicação profunda, construída especialmente para vocês pela Ford College. E olha, para mergulhar ainda mais nesse e em vários outros temas essenciais da Web3, visitem agora mesmo Ford College. Um grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima jornada de aprendizado.